2 Timóteo, capítulo 3. E hoje agora à noite eu vou pregar sobre 2 Timóteo, capítulo 4. Hoje o domingo é de 2 Timóteo. E eu quero que o tema da nossa mensagem hoje é a batalha do dia a dia. Eu quero que você acompanhe a leitura desse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, como falei, o tema da nossa mensagem hoje é a batalha do dia a dia. A epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, é chamada também de carta-testamento. Isso porque o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta enquanto ele estava no corredor da morte. Ele estava esperando a sentença final, e na verdade mais a execução da sentença, que seria a sua morte. Então nessa carta ele fala muito sobre as suas expectativas, sobre o desejo do crescimento do evangelho, fala do momento que ele está vivendo, fala sobre o frio que sentia, fala sobre o desejo de ter os livros que ele tanto amava com ele, fala daqueles que o traíram, fala daqueles que não podiam estar com ele. E de forma muito especial, de forma muito direta, ele fala com esse jovem pastor chamado Timóteo. Então, Paulo, mais do que nunca, ele sabia muito bem o preço do discipulado de Cristo, o preço de ser um seguidor, uma seguidora de Cristo. Então, ele tinha consciência que o fato mesmo dele estar ali naquela prisão era resultado desse testemunho, dessa vida que ele tinha tido e que ele tinha dedicado e tantas coisas que ele havia renunciado, e agora ele estava às portas da morte, a iminência de ser executado de uma hora para outra. O apóstolo Paulo, ele sai dessa prisão apenas para morrer. Esse é o desfecho final da sua vida. Então, a segunda epístola de Paulo a Timóteo tem como objetivo deixar uma carta-testamento para esse jovem pastor chamado Timóteo. Então, como vimos hoje de manhã, o pastor João ainda falou sobre isso, sobre a Escritura, lembrando da escola dominical, leu o texto que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A importância da Bíblia no nosso tempo, nos nossos dias, quando tanta gente tem renunciado os seus conhecimentos, a sua essência. E então esse assunto tão importante é falado por Paulo nessa epístola. E agora ele fala também sobre a sua situação, como ele estava. E eu gostaria de focar especialmente no versículo 7, que é um versículo bastante conhecido por nós, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele está usando aqui alguns recursos retóricos, ele está se utilizando de alguns termos para explicar qual que era a sua situação, qual que era a sua condição diante da iminente morte. Então, ele fala sobre a ideia de um combatente.
E há um fato na história, um dos exemplos que ele dá, né, o exemplo do combatente. Um fato na história bastante interessante, talvez muitos aqui já conheçam e até mesmo eu já posso ter mencionado aqui em alguma vez numa das nossas falas aqui, que durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela estourou lá em 1939, essa guerra ela envolveu a grande maioria das nações no mundo. Então ela é considerada a guerra mais abrangente de toda a história, a Segunda Guerra Mundial, com mais de 100 milhões de militares mobilizados em boa parte do mundo. Ao mesmo tempo, a Segunda Guerra Mundial ela foi considerada a mais terrível guerra da história do mundo, levando à morte cerca de 70 milhões de pessoas. Então ela realmente foi uma guerra que deixou marcas profundas na sociedade e no mundo, por isso chamada de Guerra Mundial. E até hoje nós ainda acompanhamos muitos desses desfechos, né? Daquilo que aconteceu e daquilo que se desdobrou pelos erros cometidos durante essa guerra. E nesse contexto, logo depois que a Segunda Guerra terminou, por volta do ano 1945, numa ilha, um conjunto de ilhas nas Filipinas, uma ilha chamada Lubang, o segundo tenente japonês, chamado Hiro Onoda, ele recebeu uma ordem do seu superior dizendo o seguinte: permaneça no seu posto. E ele, o Onoda, ele levou à risca essa ordem que ele tinha recebido. Fique no seu posto. Ele ficou na companhia de mais 3 soldados até ser reencontrado. Vejam, isso foi em 1945. O Onoda ele foi reencontrado em 1974. 29 anos depois da Segunda Guerra ter acabado. Ele acreditava claramente que a guerra ainda estava acontecendo. Ele continuava armado. Ele continuava com o seu uniforme em frangalhos, com munições e a postos, acreditando que a guerra ainda estava acontecendo. Mas um jovem estudante resolveu ir atrás desse militar, que era considerado morto desde 1959. E ele deixou um bilhete, e a história hoje conta que o Japão teve várias situações semelhantes a essa, porque eles pertenciam ao exército imperial, e o Japão, então, eles soltavam panfletos em cima das florestas, onde possivelmente estariam esses soldados, dizendo: olha, a guerra acabou. Só que tinha um detalhe muito importante. O Onoda, esse segundo tenente, ele havia recebido a ordem do seu comandante. E somente poderia tirá-lo de lá o seu comandante, que agora era um senhor muito idoso que trabalhava numa livraria em Tóquio, no Japão. A guerra tinha acabado. Mas o Onoda ainda continuava lá, como se a guerra não tivesse acabado. Foram feitas várias tentativas de tirá-lo de lá, e ele não saía, até que ele então disse: se o meu superior, o meu comandante que mandou que eu ficasse aqui, vier aqui e disser para mim que eu posso sair, eu saio. Dito e feito. Levaram o comandante dele lá e ele disse: Onoda, a guerra acabou tem 30 anos. Você pode sair. Então foi feita uma cerimônia. Ele entregou as suas armas, a sua espada, para o presidente das Filipinas e aí encerrou essa história, de certo modo, fantástica, passada por Onoda. Só que aconteceu um fato curioso. O Onoda veio para o Brasil. Veio para o Brasil e morou no Brasil, onde ele então tocou uma fazenda e se tornou cidadão honorário e morreu aos 91 anos quando ele retornou para o Japão e assim então acabou uma história fantástica. Uma história de alguém que manteve a sua palavra, de alguém que esteve ciente de que uma ordem dada,
é uma ordem que deve ser cumprida. E não havia nada que o tirasse de lá. Então, na verdade, aquilo que o apóstolo Paulo, em certa medida, está fazendo com Timóteo é dizendo o seguinte: olha, Timóteo, eu estou dando para você ordens importantes que você deve cumprir. Ordens que vão levar você para a sua vida, para o seu ministério, para a sua história. E o apóstolo Paulo tinha consciência plena de quem era Timóteo, por razões muito claras que nós encontramos. E se você tiver oportunidade de ler essas duas epístolas de Paulo a Timóteo, primeira e segunda, você vai perceber grandes ensinamentos. Paulo conhecia, e hoje de manhã ainda já falou, a mãe e a avó, conhecia a família de Timóteo. O apóstolo Paulo conhecia a sua intimidade e também a sua fragilidade. Sabia que Timóteo, por exemplo, era emotivo. Sabia que Timóteo sofria de dores no estômago. Sabia que ele era extremamente tímido e envergonhado. Então, o apóstolo Paulo, conhecendo esse discípulo dele tão intimamente, ele escreve uma carta como se escrevesse um pai estivesse mandando a mensagem para um filho. E então, toda a expectativa do apóstolo Paulo naquele momento era que Timóteo vivesse ao máximo a sua experiência com Cristo na sua caminhada, no seu pastorado. Algumas expressões interessantes nós encontramos nesse texto, e uma delas é quando o apóstolo Paulo fala que ele está sendo oferecido por libação. E o que seria, então, alguém oferecer ou ser oferecido por libação? Essa era uma prática comum entre os romanos. Era como se fosse deitar no altar algum tipo de bebida, algum tipo de vinho, como se estivesse ofertando, no caso, para os deuses. E o apóstolo Paulo, então, ele se utiliza desse recurso dizendo o seguinte: eu já estou sendo ofertado. Eu já estou sendo aqui dado praticamente como morto. Então, como disse, libação é esse ato de derramar vinho ou de derramar sangue. O apóstolo Paulo entendia que ele, em breve, derramaria o seu próprio sangue por conta do seu testemunho no Evangelho. Trata-se, na verdade, de um eufemismo. Ele está dizendo o seguinte: eu vou partir. Então, eu estou sendo oferecido por libação. E uma das coisas importantes que nós encontramos nesse texto, nessa carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, é que a vida cristã é uma luta. É batalha sem trégua. Não é viver dentro de uma redoma de vidro. Embora a nossa expectativa seja sempre que nós possamos ao máximo minimizar os problemas. A gente tende a acreditar nisso. Que quando a gente tem um problema muito grande e a gente se livra dele, agora os nossos problemas acabaram. E, na verdade, a gente é surpreendido por outros, às vezes menores ou até maiores, sabe Deus? O fato é que a gente está sempre nessa luta, nessa expectativa de tentar, de alguma forma, superar as dificuldades, as lutas que estão próximas de nós. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, não tenha medo. Lutar faz parte da vida. Batalhar faz parte da vida. Eu estou aqui por causa do Evangelho. Então veja, o que você mais vai fazer na sua vida é lutar. Então Paulo se utiliza dessa primeira expressão, ele diz: combati um bom combate. E é interessante porque normalmente nós vemos esse texto bíblico sendo usado em momentos em que as pessoas estão de despedida ou que nós estamos nos despedindo de alguém. E na verdade, embora Paulo esteja falando sobre ele, mas ele também está usando o exemplo dele para Timóteo. Então ele está dizendo o seguinte: Timóteo, assim como eu combati o bom combate, agora você deve combater o bom combate. Então não é apenas aqui um testamento, não é apenas um reconhecimento, não é um epitáfio esse texto bíblico. É um testemunho bíblico claro de que assim como o apóstolo Paulo havia vivido essa experiência, que Timóteo também devesse viver essa mesma experiência. Portanto, Timóteo, combata o bom combate. É um estímulo diante do enfrentamento das coisas do dia a dia. Então não é fácil. Verdadeiramente não é fácil. E com certeza você vai concordar comigo. Tem vezes que a gente pensa em jogar a toalha. Você já pensou em jogar a toalha alguma vez? Eu já. Não tem como dizer que não.
todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, é como se a gente chegasse e dissesse assim, olha, Senhor, não dá mais. Elias, o grande profeta Elias, aquele homem que subiu aos céus numa carruagem de fogo, aquele homem que fez e teve um ministério extraordinário no Antigo Testamento. Ele chegou num determinado momento da sua vida, se colocou debaixo de uma árvore no deserto e disse, Senhor, agora chega. Aqui eu vou ficar sentado debaixo dessa árvore até morrer, porque eu não consigo nem ser melhor do que os meus pais. E aí então Deus envia um anjo para que alimente Elias. Elias se levanta e vai para dentro de uma caverna e diz assim, agora, Senhor, aqui não escapa. Aqui eu vou ficar e aqui eu vou ser sepultado. E Deus chama Elias novamente para fora. Então, vejam, o sentir-se demasiadamente cansado e às vezes com o desejo de jogar a toalha, de desistir de tudo, não é algo incomum para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o evangelho que nós vivemos não é o evangelho dos seus problemas acabaram. Muito pelo contrário, é o evangelho do seguinte, os seus problemas não acabaram. Na verdade, eles podem até aumentar. Mas o importante é que a sua consciência em Cristo ela vai ser aprimorada. O Espírito Santo vai dar condições para você entender. Então, muitas vezes, nós lidamos, aqueles que estão em Cristo Jesus, mais facilmente com alguns dramas da existência do que pessoas que não têm Cristo Jesus. Ainda que muitas vezes os problemas vividos por nós possam ser muitas vezes maiores do que de outros. E alguém pode perguntar para você, mas por que é que você lida tão bem com essa situação? E às vezes não tem resposta, ou melhor, a resposta está naquilo que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida, no meu coração e no seu coração. Então, quando nós oramos a Deus e dizemos o seguinte, Senhor, ilumina o nosso entendimento, nós não estamos falando isso apenas como um recurso retórico, nós estamos dizendo, Senhor, esclarece a nossa mente, abre a nossa cabeça, mostra-nos como que a gente deve agir diante disso. Então, uma das coisas que eu mais oro na minha vida é isso. Uma das coisas que eu mais faço quando oro a Deus é dizer, Senhor, ilumina, dá iluminação, me dá condições de compreender, que o Teu Espírito esclareça as coisas na minha vida, porque muitas vezes, quando não é possível resolver os problemas, imagine a situação que o apóstolo Paulo estava vivendo ali, a única coisa que ele tinha era que era a iluminação que o Espírito Santo poderia dar a ele, mostrando de que aquilo não era o fim, de que aquilo, na verdade, era simplesmente uma parte daquilo que ele viveria depois também na sua eternidade. Então, vamos combater o bom combate, não vamos desistir, vamos enfrentar as coisas. As pessoas hoje em dia têm vontade de fugir. Elas fogem de Deus, fogem da igreja, fogem dos compromissos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, em frente. Porque fugir não resolve o problema. Embora muitas vezes seja esse o nosso desejo. A segunda realidade que nós encontramos nesse texto que lemos anteriormente, e que o apóstolo Paulo coloca é o seguinte, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira. E o que significa essa fala do apóstolo Paulo? Uma coisa muito importante que às vezes nos falta no dia a dia. Foco. Completei a carreira. Só completa a carreira quem tem foco, quem tem objetivo. E isso, a palavra nos fala claramente de que os nossos olhos eles devem estar voltados para aquele que é sim o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E aí vem uma coisa que pode até parecer contraditório àquilo que eu disse no primeiro ponto aqui. O apóstolo Paulo fala, combata o bom combate, mas o apóstolo Paulo também fala para Timóteo, ou melhor, fala numa das suas epístolas para a igreja de Corinto, que às vezes é preciso fugir. E fala isso também para Timóteo, melhor dizendo. Fala isso para Timóteo. Foge. Foge dessas coisas. Foge daquilo que pode, de repente, te enfraquecer. E o que é fugir? O que significa fugir?
Paulo fala isso lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Foge do quê? Das coisas que te afastam de Deus. Foge daquelas coisas que, de repente, te enfraquecem. Embora nós tenhamos que enfrentar muitas coisas na nossa vida, às vezes nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo, lá nesse texto, ele diz assim: homem de Deus, foge. E é interessante que quando o apóstolo Paulo ele usa essa expressão, homem de Deus, foge, esse recurso, essa expressão, homem de Deus, era uma expressão usada no Antigo Testamento para designar grandes figuras. Por exemplo, Moisés é chamado de varão, de homem de Deus. Então o apóstolo Paulo está primeiro dizendo o seguinte: Timóteo, você é um homem de Deus, você é um varão, você é alguém que é líder da igreja. Você é muito importante, você desenvolve grandes coisas no ministério, mas você não pode se considerar muito forte. Você, às vezes, vai ter que fugir. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa experiência de fé, nós vamos precisar, sim, fugir. E fugir não significa se sentir diminuído, debilitado ou frágil, mas consciente daquilo que pode, de repente, te afastar e te tirar de Cristo Jesus. Então, na caminhada da vida, se por vezes nós somos convidados a enfrentar, a combater as coisas, muitas vezes nós também somos convidados a fugir. A Bíblia, no Antigo Testamento, conta a história de Sansão. Sansão que foi um juiz. E ele foi consagrado a Deus para que ele fosse um grande homem. Por isso que ele não cortava os cabelos. E você já deve ter ouvido essa história, se você não conhece. Sansão, ele era um juiz destacado pela sua força, pela sua capacidade de dominar as coisas. Ele era extremamente forte, mas ele era impulsivo. E quando ele teve o seu cabelo cortado, por conta de uma paixão indevida, a orientação era para que ele não se envolvesse com mulheres de outros povos, e ele se envolveu, e esse foi o fim de Sansão, quando ele resolveu então se apaixonar por uma mulher que não fazia parte do seu povo. E quando ela teve a oportunidade, ela cortou os cabelos de Sansão, e ele passa então a ser um prisioneiro. Mas um pouco antes disso, algumas coisas já prenunciavam que alguma coisa de errado ia acontecer com Sansão. Porque numa vez, num determinado momento, ele estava caminhando junto às vinhas de Tímina, e de repente um leão, muito jovem, veio ao encontro dele. Você vai encontrar isso lá em Juízes 14. E quando ele se deparou com esse leão, o que ele fez? Ele agarrou o leão, e diz o texto que ele rasgou o leão. Ele matou o leão. E ele deixou o leão morto lá. E ele continuou seu caminho. E num determinado momento, quando ele estava passando de volta, em outra oportunidade, ele se lembrou do lugar em que ele estava, onde aquele leão havia sido morto, e ele resolveu ir lá para ver como estava o leão. Ver a carcaça do leão. E uma das coisas que a consagração de Sansão colocava como regra é que ele nunca se aproximasse de cadáveres, de mortos. Tanto de pessoas quanto de animais. E quando Sansão se aproximou daquele esqueleto do leão, ele viu que no crânio daquele leão morto havia um enxame de abelhas, havia um favo de mel. E Sansão pegou aquela caveira e começou a comer o mel. E é muito interessante porque esse texto mostra como muitas vezes, até mesmo aqueles que caminham com Deus, podem querer buscar a doçura na podridão, no erro. Ele se esqueceu de que ele não poderia tocar naquilo, e ele foi em direção a algo que ele sabia claramente que ele não poderia tocar. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa vida, nós também podemos, muitas vezes, nos esquecer dos compromissos que assumimos com Deus, das coisas que deveríamos fazer e não fazemos. Portanto, devemos buscar sempre ter atenção, foco, objetivo
na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E por fim, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para uma coisa muito importante, que é o guardar a fé. E guardar a fé tem a ver com mordomia. E eu não vou falar muito sobre um ponto, esse ponto final, porque eu quero, quem sabe, numa próxima oportunidade, melhorar aqui a reflexão sobre isso. Mas é algo que tem ocupado muito a minha mente nesses últimos tempos, que se chama o Evangelho Frugal. O Evangelho Frugal é o Evangelho da simplicidade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, não se envolva com grandes coisas. E ele chama a atenção de Timóteo, por exemplo, lá na primeira epístola, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8, quando ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Então, uma das coisas que também o apóstolo Paulo está deixando para Timóteo, por fim, é o seguinte: Timóteo, seja simples nas suas escolhas. Escolha aquilo que é bom, mas não complique a sua vida. Tenha foco naquilo que é o principal da sua vida, que é a pregação do Evangelho. E muitas vezes, na nossa caminhada de fé, nós, acreditando que estamos melhorando as coisas para a nossa vida, podemos muitas vezes complicar quando fazemos certas escolhas. Então, às vezes, é preciso nós também cortarmos o mal pela raiz, renunciar. Valores, coisas que nós acreditamos muitas vezes que vão nos fazer bem, mas que, na verdade, podem estar tirando o nosso sono, tirando o nosso discernimento, a nossa capacidade de conhecer mais a respeito de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é o seguinte: guarde a fé, seja mordomo da fé, como aquele que cuida tão bem daquilo que lhe foi confiado quanto o próprio dono. Combata, Timóteo, o bom combate da fé. Seja um bom combatente cristão. Complete a sua carreira, tenha foco. Olhe para o alvo, tenha objetivos claros de vida. Guarde a fé, seja mordomo dessas coisas que Deus está te dando. Irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida de que os nossos dias exigem de nós, sim, força para combater, foco naquilo que desejamos e mordomia para vivermos de modo simples, mas com gratidão no coração e com a certeza de que estamos fazendo o que deve ser feito. Então, que eu e você possamos combater diariamente o bom combate, que possamos completar a carreira, que possamos guardar a fé. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra.